Traição no casamento. Quais as consequências que o adultério pode trazer para a sua vida? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Infelizmente, a família tem sido atacada fortemente pelo diabo, e o pecado do adultério tem se tornado cada vez mais comum. A TV e a internet incentivam o adultério como uma forma de escape para relacionamentos em crise, mas elas não mostram as consequências deste pecado terrível. Nós temos visto a família, que é o maior projeto de Deus aqui na terra, sendo atacada e muitas vezes destruídas pelo inimigo. O diabo sabe que se uma família estiver desestruturada, ele conseguiu acabar com a nossa base. Com a nossa base para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas vezes ele usa a mídia, ele usa os meios de comunicação, ele usa a sociedade para destruir os valores de Deus em nós. E nós vemos aí quantos jovens não estão se guardando sexualmente para o casamento, quantos adolescentes tendo uma vida sexual ativa. Mas eles não sabem que eles estão fazendo um grande mal para si mesmos. Além de ser pecado, traz muitas consequências desagradáveis, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. E nós vemos aí nas novelas, nos filmes, o adultério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa, que se você não está satisfeito no seu relacionamento, no seu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram são as consequências, as desgraças que o adultério traz para dentro de uma família. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículos 8 a 10. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Em primeiro lugar, o adultério traz a desonra. Aquilo que era para ser feito a portas fechadas, escondido, talvez em um motel, de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna público. E quando isso acontece, a pessoa fica com vergonha. Uma pessoa que antes tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem. Essa imagem pode ser queimada e destruída.
Às vezes a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventuras, isso pode se tornar um laço para a sua vida inteira, trazendo tristeza, desconfiança e muitas vezes desunião dentro da sua própria casa. Além disso, o adultério não traz somente um prejuízo para a alma, trazendo sofrimento, mas ele traz também um prejuízo financeiro. Quantas famílias conquistaram bens, talvez pouca coisa, mas com muito amor e dedicação a vida toda, e de repente precisam dividir os bens por causa de um divórcio, porque não houve a reconciliação. São muitas coisas ruins que o adultério traz. Talvez a pessoa que adulterou acabou tendo um filho com essa nova pessoa, com a amante, e então precisa sustentar esse outro filho. E são tantas coisas ruins que podem acontecer. Então eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a sua esposa ou com o seu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus, livre-se de toda armadilha. Corra da armadilha do diabo e tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas, porque nem todos vão torcer pelo bem da sua família. Nem todos que te dizem ser amigos são amigos de verdade. No meu caso, meu irmão, minha irmã, eu fui adúltero e sofri adultério. Foram consequências desastrosas para mim e para minha família. Me arrependi profundamente de tudo o que eu fiz e Deus me perdoou. Mas existem consequências que colho até hoje e são frutos muito amargos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo muito claro na vida do rei Davi. Aquele homem serviu a Deus com integridade, era um homem respeitado, mas por um deslize, por um momento de descuido, Davi acabou conhecendo uma mulher casada e se deitou com ela. A partir dali as coisas foram piorando para ele, porque ele acabou matando, assassinando o esposo daquela mulher e ainda teve um filho, fruto daquele adultério. E ele talvez pensasse que por ele ser rei, nada poderia acontecer. Mas então nós vemos que Deus se revelou ao profeta Natã, e o profeta Natã entregou uma mensagem para ele. Diz o seguinte em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Percebeu como o adultério é uma coisa muito grave? Não é qualquer coisa, qualquer pecadinho que a mídia vem mostrando por aí. Não é algo que você faz e você esquece. Não é isso. É um pecado grave contra Deus, porque Deus nos promete nos abençoar através da família e nós devemos valorizá-la. Então, quanto mais você valoriza o seu cônjuge, mais você está valorizando a Deus. Então, o conselho que eu quero te dar é esse, por experiência própria. Fuja do adultério. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pelo que as pessoas dizem ou o que a mídia mostra. Porque a palavra de Deus diz que este mundo está no maligno. Então siga a palavra de Deus e você com certeza terá um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado por Deus. Ore comigo assim. Senhor querido,
nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, adultério, esse pecado que invade famílias e lares, tem destruído muitas pessoas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora adulteraram ou sofreram pelo adultério e com isso sofrem graves consequências em suas vidas. Que essa mensagem seja um despertar nos corações, Pai. Eu sei o que é isso, Senhor, e até hoje, por mais que o Senhor tenha me perdoado, colho frutos amargos do meu erro. Que seus filhos e filhas acordem, Senhor, e fujam desse maldito pecado que hoje destrói milhares de famílias. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.